E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo de novo ao podcast de Marco Mercado. Agora estamos com uma convidada especial com a que tenho muito carinho, a professora Tigi Borges, bem-vinda. Obrigada, Marco. Muito obrigada pelo convite. A gente vai fazer, a Prof. Tigi vai vir hoje a falar um pouco sobre a vida pessoal tua, a tua vida profissional. Além disso, falar sobre som no cinema e especialmente o que precisamos melhorar para abrir o campo às mulheres no cinema e mais na área de direção de som, de fotografia também, que é uma área que normalmente é predominantemente masculina, não é? Sim. A gente vai fazer uma entrevista, um resumo da tua história. A Tigi Borges é uma artista pesquisadora e professora renomeada na área de arte sonora e audiovisual, com uma carreira consolidada em um campo predominantemente masculino. Ela é especialista em som direto e suas pesquisas acadêmicas e produções cinematográficas influenciam gerações de profissionais. Graduada em cinema pela USP, com mestrado e doutorado da mesma instituição, e Tigi também leciona no Centro Universitário FAP, desde 2010, professora. Já são 24 anos. Não, 14 anos conosco, nossa, 14. Minha matemática. Sendo referência na formação de novos profissionais. Além disso, é uma defensora da representatividade feminina, atuando em projetos de pesquisa como Trabalhadoras do Som no Audiovisual Brasileiro Contemporâneo e a Rede Feminista Sonora. Sua contribuição para o audiovisual brasileiro é vasta, especialmente no contexto de cinema documental e nas discussões sobre dimensão sonora de obras audiovisuais. Correto? Sim. Tá bonito o resumo? Tá bom, Marco. Professora Tigi, me conta um pouco, para começar, fala sobre sua infância, como foi crescer em Uberlândia, a gente estava falando um pouco disso por trás das câmeras, você é de Minas Gerais, e o que te influenciou durante esse período da sua vida, na atualidade? Olha, Marco, eu nasci em 1961. Então, viver em Uberlândia, que era uma cidade pequena na época, era brincar na rua, subir em árvore, soltar pipa. Então, a pipa que papagaio, aquele pedaço de papel que volantim. Voa. Volantim. Então, era brincar. Era isso que era gostoso, porque eu vivi a minha primeira infância nessa cidade. Depois eu me mudei para São Paulo. Mas é isso que me trouxe, essa liberdade, essa sensação de sentir, de viver a infância de uma maneira mais ligada à natureza também. Então, eu lembro quando a gente começou os primeiros dias na aula com você, um dos exercícios mais interessantes era isso, como era desligar-se do mundo, ficar em um lugar isolado e tentar ouvir, porque é muito diferente você escutar os barulhos, os sons, mas a gente não se foca em perceber as verdadeiras estímulos sonoros que estão no nosso redor. Sim. Até que você se propõe. Eu adoro fazer esse exercício na minha primeira aula, porque as pessoas acham que trabalhar com som é mexer só com os equipamentos de gravação, os microfones, mas não é isso. É também, né? Mas é você praticar a sua escuta, né? A sua sensibilidade auditiva. Sim. A gente como as pessoas que fotografam como você, ou que trabalham com arte, elas vão praticando e exercitando o olhar. Educando o sentido. No caso de agora seria o som. Seria o som, seria a nossa escuta. Então isso eu acho muito importante. Isso conecta muito a gente. Quando você faz esse tipo de exercício que eu propus para vocês, ele faz as pessoas viverem o aqui e agora. A escuta é um ato daquele presente, momento, um ato presente. E isso, atualmente, é a coisa mais difícil de fazer, porque as pessoas sempre estão no mundo virtual. E quando você vive no momento presente, escutando, por exemplo, você se conecta com você. E não o que o mundo quer que você se conecte, entendeu? Então, isso eu acho super importante.
Importante, inclusive, para trabalhar com som. É verdade. Eu lembro que quando eu estava fazendo esse exercício, eu estava redatando o que eu estava sentindo e como eu conseguia escutar novos barulhos e sons. E uma coisa que, quando eu mandei, porque, lógico, eu tenho muito erro de português na hora de escrever, eu mandei para o meu marido me ajudar na correção. Ele gosta muito de fazer yoga, que ele fala que ajuda muito na parte de estresse, de ansiedade, por exemplo. Ele fala, você está quase redactando tudo que você faz para conseguir meditar. Então, muito, muito legal essa ligação com a parte de meditação. É um exercício meditativo. Sim. Porque você se conecta com você. E isso, assim, para você criar uma trilha sonora, você tem que... os seus recursos são você mesmo. É daí que você vai tirar suas ideias. Né? Você não vai ficar copiando de outros lugares, é da sua experiência, da sua vida. Então, esse exercício tem muito a ver com isso. Assim, eu gostaria até de fazer um curso inteiro só disso. Professora, quando você pensa na sua infância, quais foram as primeiras experiências que você teve com a arte e o audiovisual? Você já tinha essa semente do audiovisual e do cinema? Olha, eu não sei. O que eu estava pensando, assim, qual o contato que eu tive com o audiovisual? A gente, nessa época, a TV, ela não tinha uma programação de o dia inteiro. Era algumas horas por dia. Então, a gente não ficava assistindo televisão, por exemplo. E a gente ia no cinema de vez em quando. Lembro de assistir uns desenhos animados no cinema. Uau, não estava disponível em TV. Não, a gente tinha pouquíssimo horário de TV. Então, assim, não foi uma coisa que eu experimentei muito na minha infância, na verdade, entendeu? Não era uma coisa que eu venho lá. Não, eu estava vivendo a minha vida, feliz. Quando foi o momento que você te falou, é cinema que eu quero fazer na minha vida? Olha, eu descobri isso já na faculdade de cinema, porque na verdade, eu queria fazer, eu tive uma formação musical. Nossa, não tenho ideia. Claro, tem relação, né? Eu estudei piano durante 7 anos, eu estudei violoncelo, eu cantei em coral, em madrigal. Então, assim, eu tive uma educação musical, mas eu gostava de pintar, de desenhar, então eu ia fazer artes plásticas. Só que todos os meus amigos prestaram para cinema. E você foi onde a turma? Então eu fui pelo afeto mesmo. Eu fui com os meus amigos, tem uma amiga minha que brigou comigo. Imagina, mas por que você vai fazer? Eu falei, porque eu quero ficar com vocês. Ai, que fofo, professora. E fazendo o curso, que era ótimo, era incrível. O som, eu fui nessas práticas que vocês mesmos fazem no curso, cada momento você está praticando numa área, né? E eu pratiquei várias áreas e o som foi, eu digo sempre que foi o som que me escolheu. Não fui eu que escolhi o som. Eu fui dando certo no som e fui sendo chamada e continuei e fui. Então foi um caminho que se abriu para mim e eu fui trilhando ele porque era prazeroso, assim, me instigava, sabe? Mas não foi uma coisa que, assim, eu conscientemente fui atrás, era um objetivo, porque eu sabia o que eu queria. Você foi explorando e descobrindo o gosto no caminho. Exato. E fui me apaixonando, assim, pelo som no cinema. E aí o som me conquistou. Foi algo natural, então. Sim. Porque foi das poucos que você... é aqui que eu quero. Porque é uma área que deviu ser desafiadora na época. A gente estava falando, você não é... eu mesmo falei, professora Teide, você devia ser a pioneira. Mas você mesmo me falou que tem um monte de trabalhos de mulheres no audiovisual, no lado de som, antes de você. Sim. Tanto que um dos masterados foi justamente falar disso, não foi? Qual? O meu mestrado? Sim. Não, meu mestrado era para falar sobre... Eu sou
primeiro, falando sobre pioneiras, né? Sim. A gente sempre começava, hoje em dia é um pouco diferente, as pessoas já começam, fotógrafos, diretores de som. Quando eu comecei, a gente começava como assistente. Isso era um bom aprendizado. Sim. Porque você não quebrava a cara assim por você mesmo, você já ia aprendendo na prática como assistente. E eu fui assistente de 2 mulheres que faziam som, né? Então, uma Marian van de Ven, que mora na Holanda, que fez vários filmes, eu fui assistente e microfonista dela, e outra Karen Stucken-Smith, que fez o Feliz Ano Velho, e eu fui assistente e microfonista dela nesse filme. Então, assim, eu não sou uma pioneira, simplesmente é porque o trabalho das mulheres acaba sendo invisibilizado, né? Então, sempre uma mulher que você está vendo, você já acha que ela é uma pioneira, né? Mas é por conta disso mesmo, né? A gente estava falando justamente de como, de aos poucos também, se está descobrindo bastante trabalhos de mulheres que foram esquecidas e borradas das histórias do audiovisual, justamente porque, por não transcrever ou ir em contra de livros que já estavam formados de grandes editores. E foram muitas histórias de mulheres que foram rejeitadas por não modificar essa história, mas a história sempre é modificável. Mientras as coisas vão aparecendo, a história deveria se acoplar a essas novas... Sim, tem que ser reescrita, exato, eu acho. Tem que ser reescrita. Exato. Você começou a carreira em um cenário predominantemente masculino. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher nesse mercado? Olha, eu vou dizer que, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa sem noção. Por que sem noção? Porque muitas, assim, eu vejo às vezes com as meninas que estão começando, como elas são, assim, temerosas, porque são mulheres. Então, assim, como as pessoas ficam te olhando e observando, você não pode errar. Porque você errou é porque você é mulher. Nossa. Né? Mas eu nunca, eu não sei, eu nunca, nesse quesito de ter alguma segurança de fazer, eu nunca me senti insegura, nunca me senti assim, que estão me olhando. Por isso que eu falo que eu acho que eu sou sem noção de ser uma mulher naquele lugar, de estar fazendo aquilo que eu estou fazendo, que é um trabalho às vezes considerado técnico, mas que não é só técnico, mas que lida com equipamentos, e isso não seria o lugar de uma mulher, né? Trabalhando com maquinária diretamente. Máquinas, equipamentos, tecnologia, né? Mas isso nunca me passou pela minha cabeça, entendeu? Por isso que eu falo que eu sou meio sem noção, que isso não me incomoda, assim. Tá, vou fazer. O que às vezes acontecia era o assédio. Só iria perguntar, porque Sim. É muito comum que tenha esse assédio na parte de produção, né? De pré-produção, a preparação, depois também você... Não, depois também, porque claro. nesse livro que você falou aí, que eu trabalhei nessa pesquisa, Sim. Eu e uma outra pesquisadora, a Marina Mapurunga, professora de uma universidade da Bahia, eu e ela, a gente escreveu esse capítulo desse livro, Mulheres Trabalhadoras do Audiovisual Brasileiro Contemporâneo, e a gente escreveu a parte de som. E às vezes a gente sempre pensa que é no meio de muita gente, no set de filmagem, que tem assédio. E não, nos estúdios também. Quando você está sozinha, quando é menos gente, o ambiente fechado. Sim. Isso existe também, né? Porque a nossa cultura é essa, né? Machista. Principalmente, sei lá, no set de filmagem eu sentia que era assim. Você está fazendo cinema aqui? Então você tá para jogo, né? Umas coisas assim que... Isso foi uma coisa desagradável. E o tema de oportunidade de trabalho, você viu que fosse diminuída por causa de ser mulher? Sim. Uma vez,
pelo menos foi uma coisa assim que, como eu era sem noção, né? Eu achava, vamos lá. Mas acho que foi vantajoso para você, porque podia ser avaliar? Não, avalir. Você se podia sentir mal ou avalir por conta de isso, né? Mas se você não prestava atenção a essas malas vibras, então... Mas eu me candidatei a ser microfonista num filme que ficou muito famoso, do Hector Babenco, chamado Beijo da Mulher-Aranha. Sim. Eu me candidatei a ser microfonista. E o técnico de som, ele falou, não. Eu falei, mas por que não? Eu já sou microfonista, já faço. Porque você é mulher. Você não vai dar conta. É um trabalho pesado, não sei o quê. Professora, quando a gente fez a prática com o Boom, eu tava doendo meus braços e olha que eu vou na academia. Parecia que não fosse pesado, mas depois de ficar uns 10 minutos com o negócio, pesa. Sim. Mas não é justificativo. A experiência e o teu trabalho tem que ser julgado no sexo que você tem. E se fosse um homem magrinho, fraquinho, ou fosse mais forte que... Mas então, assim, isso aconteceu uma vez. Isso eu fiquei, nossa, que... Achei muito... estranho, sem noção assim. Mesmo. Isso foi sem noção, né? Mas das outras vezes, assim, a gente consegui... É porque na minha época também tinham, assim... A quantidade de pessoas profissionais que trabalhavam nessa área era menor, entendeu? E me falaram também que a área de som tem bastante campo laboral, porque ainda não é algo muito... como não é competitivo, com muita quantidade de pessoas que fazem. Normalmente tem as outras áreas que o pessoal escolhe. Eu acho que fotografia talvez seja mais concorrida, mas eu vou te dizer que, sei lá, quando eu comecei, eu tenho 63, quando eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, 30, tinha assim, em São Paulo, tinha 20 pessoas que faziam o que eu fazia. Hoje em dia eu participo de grupos, né? Tem assim 200 pessoas em São Paulo. Então eu acho que tem bastante gente atualmente. É um mercado que está crescendo, as escolas estão cheias também de alunos. Então isso alimenta, né, o mercado de trabalho também. Mas com certeza é menos concorrido do que as outras áreas. Professora, me contaram muito, e acho que não é só no Brasil, mas me contaram que os pais projetavam o futuro com 3 carreiras. Ou você era advogado, ou você era médico, ou você era engenheiro. Quando você falou eu quero fazer cinema, o que aconteceu na sua família? Bom, assim, essas profissões eram para os homens. Quais eram das mulheres? Casar. Ai, meu Deus, que ruim! Então, porque o meu irmão, ele falou que ia prestar para geografia. E ele tinha que prestar para essas 3 profissões. Sim. Meu pai queria matar ele. Queria matar. Foi uma briga terrível. E eu fui meio assim, então, pai, resolvi fazer vestibular para cinema. Ele, claro, filha, faz o que você quiser. Você vai casar ótimo. Mesmo? Eu amei. Eu falei, que bom, posso fazer o que eu quiser. Nesse caso foi beneficioso para você. Eu tive curiosidade, porque me falaram que era... Até agora, temos companheiros na aula que pularam de direito e falaram, eu não quero mais, e passaram para o cinema. Justamente porque até agora tem esse conceito das 3 carreiras. Mas porque até parece que tem tanto campo, assim, para advogado, engenheiro e médico, né? Exato. Professora, como você enxerga o processo de apagamento histórico e invisibilização das mulheres no ramo do audiovisual? Então, é como a gente estava falando antes, né? Como eu falei, eu não sou uma pioneira. Existe porque, assim, até para assim, as diretoras também, para as fotógrafas, é a mesma dificuldade, assim, porque principalmente quando nesse tipo de trabalho envolve muito dinheiro. Porque, assim, para os filmes de baixo orçamento, nós podemos trabalhar. Agora, para os filmes de alto orçamento, em que envolve muito dinheiro, aí não. Você pode arriscar. Não pode arriscar com uma mulher, né? Então, assim, existe esse tipo de preconceito, né? E esse apagamento, ele é real, né? Como você
pode ver no curso que Sim. tem na FAAP, é uma das únicas disciplinas nas universidades brasileiras que falam sobre as mulheres no cinema, que é uma reescrita da história do cinema, agora sim incluindo as mulheres. Inclusive, nesse meu trabalho de mestrado, eu falo sobre a introdução, porque assim, eu sou apaixonada também por equipamentos. Então, como podemos observar. os brinquedinhos. E aí eu lembro a paixão de você com os novos equipamentos que a FAP comprou para as aulas, você ficava com os olhinhos brilhando. Sim, eu adoro. E aí eu fiz uma minha pesquisa de mestrado, sobre a introdução de um gravador portátil na década de 60, que mudou a estética do documentário brasileiro e do mundo também, que é um gravador portátil muito famoso, chamado Nagra. E aí eu faço na minha pesquisa, eu analiso os primeiros documentários feitos com essa nova tecnologia que possibilitou fazer entrevistas. Nossa! E aí eu vou falar, assim, analisar esses filmes e ver o que isso transformou ou não, né? E como é que a escuta, né, desses diretores era com relação às entrevistas. E teve um filme que me escapou, porque inclusive foi invisibilizada, que é um filme que chama Entrevista, que é um filme... esqueci o nome da diretora, eu vou lembrar. E ela, assim, foi simplesmente apagado, né? Sumiu esse filme. E essa diretora, depois ela fez vários filmes, fez um filme sobre a Carmen Miranda, Banana is My Business. É muito legal esse filme. E ela fez muitos filmes sobre mulheres. E essa cineasta, esse filme foram simplesmente... borrados, apagados, esquecidos, desligados. Então, assim, isso acontece mesmo. Quais caminhos você acredita que podemos trilhar para garantir a maior representatividade e reconhecimento das mulheres no âmbito profissional do audiovisual? Eu acho que tem que ser garantido, de alguma maneira, a paridade e a diversidade nas equipes. Exato. Então, assim, inclusive também nos festivais, nos júris de festivais, nos júris dos editais, tem que existir paridade de gênero e diversidade também. Não só paridade de gêneros, mas inclusão, né? Da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Então, a gente tem que garantir essa diversidade. E eu acho que, sim, tem que existir nos editais e nas equipes uma obrigatoriedade de existir isso. Isso vai garantir para que exista uma equipe diversa. Além que eu acho que a representatividade até dos personagens no audiovisual, nas séries, nos filmes que a gente assiste, precisa, por trás, na hora da pré-produção, da produção e da pós-produção do roteiro, ter essa diversidade. Porque assim, o que a gente enxerga na televisão vai estar fora desses estereotipos que foram, por tanto tempo, criados no audiovisual. No caso da mulher, a objetivização da mulher, quando há essa equidade de gênero, isso diminui, porque não vai haver essa representatividade desse jeito na TV. No caso da comunidade LGBTQIA+, é a mesma coisa. Tem essa representatividade do gay caricata, que é muito mais complexo que isso. Já deu, né? Já deu, exato. Então, é importante mostrar a realidade na TV. E por isso que também, além que acho que o trabalho por trás das câmeras e também entre atores, deve ser mais gostoso quando existe essa mistura e esse intercâmbio de experiências na vida. E o assédio é menor. O assédio é menor. Quando exato. você tem uma equipe mais diversa. O assédio é menor. As pessoas podem se tratar com mais afetividade, entendeu? Do que com opressão. Exato. Porque lastimosamente, nós pessoas, quando estamos em um grupo maioritário, somos falsamente valientes. Ou seja, a gente se crê que está em um grupo e pode
diminuir o outro. Então, se a gente se vê em um ambiente equitativo, esses comportamentos uno fica não reprimindo, mas se guardando. Sim, né? Com certeza. Então, aí tem toda a razão. Professora, como você avalia o impacto da representatividade feminina por trás das câmeras na transformação do audiovisual? Mais ou menos o que a gente acabou de falar. Eu acho que a gente tem que garantir isso, uma equidade, assim, uma paridade de gêneros, pessoas pretas são metade da nossa população, né? E todas as outras pessoas que fazem parte da nossa sociedade, que a gente convive todo dia. E como falamos, né, o que a gente enxerga na TV é um reflexo de nossa sociedade. Então, precisamos mostrar que nossa sociedade está mudando. Sim. E que estamos indo, ou queremos ir, pelo menos acho que queremos ir, sendo positivo, para uma equidade de gênero, de diversidade. E eu acho que isso é importante, que nossas próximas gerações, justamente hoje estamos falando em aula, como ainda você vê jovens com alguns pensamentos machistas e conservadores. Sim. E acho que é preocupante, né? Porque uno tem esse conceito de que os jovens atualmente, eu já não sou mais jovem, deveria já estar com uma mente mais aberta, mas lastimosamente nós somos uma extensão de nossos pais. Então é importante que pelo menos o que a criança e o adolescente comecem a enxergar na TV e no audiovisual, que é uma transmissão de informação muito educativa, seja correta e mostre um progresso. Não, e promover uma sociedade não violenta. Exato, que há muita normalização da violência atualmente. Isso promove violência se você não aceita o outro. Exato. Professora, durante sua formação acadêmica, o que mais te impressionou sobre o papel do som na produção audiovisual? Vamos dar importância ao som. Olha, assim, é interessante porque isso veio mais para minha formação na época do meu mestrado, porque na época da graduação não existia uma disciplina assim que falasse só de som. Era uma disciplina que a gente aprendia a mexer com os equipamentos. Era um professor que tinha vindo da área de física. Então, assim... para falar de ondas e... uma parte mais, assim, né, tecnológica, mas não se discutia tanto o papel do som, né, ou na narrativa. Ou então, assim, isso eu fui estudar mais no meu mestrado, lá na USP, na ECA. E nas outras faculdades também. Era um assunto que, quando eu entrei em 79. Então, assim, me formei em 84. Foi a partir daí que os estudos sobre som começaram a ter maior relevância. Até então, não existiam muitos estudos acadêmicos sobre som, a não ser, assim, claro, sobre o início do cinema sonoro, e não realmente sobre tudo mais que a partir daí, né, que é a década de 30, como que o cinema se transformou, inclusive por causa do som. Então, assim, a partir da década de 80, esses estudos de som começam a ter maior relevância, que foi quando eu voltei para o meu mestrado em 2005. Terminei ele em 2008. E foi quando eu aí sim, comecei a me dedicar mais a essa área, né, dos estudos do som na academia. Professora, sua pesquisa do mestrado, que teve como tema a introdução do som direto no cinema documentário brasileiro na década de 1960, o que você descobriu sobre esse período e como ele influenciou no cinema contemporâneo? Isso vai me servir até para aula, porque estou levando o cinema 1960, 1980. É assim, teve uma revolução tecnológica muito grande depois da Segunda Guerra, que foi a gravação magnética do som. Tá? Tem toda uma história da tecnologia... de gravação sonora,
né? Então, na década de 60, já existia a gravação magnética do som, mas os equipamentos eram muito pesados. Então, eles tinham que ser... Você gravava som ou dentro de um estúdio... Como no começo do cinema, quando eram as gravadoras de imagem gigantes. Sim, também só podia ser em estúdio. As luzes também. As luzes, sim. Enormes. Então, as equipes eram grandes. Então, você precisava criar um estúdio. Precisava de muito dinheiro para fazer cinema. Depois, na época ali da Segunda Guerra, começaram os movimentos, como, por exemplo, do cinema italiano, que saíram para as ruas, né? Para as ruas, para filmar. E aí, assim, surgiu esse gravador, que era um gravador pequeno, porque antes os outros gravadores que tinham que ser carregados em caminhões, eles tinham que ser alimentados com um gerador. Então era tudo muito grande. Como que você ia no meio de um mato, andar na praia, entrevistando alguém? Um caminhão e um gerador atrás de você, assim, não dava. Então, teve um inventor, um cara que criou um gravador, assim, desse tamanho, mais ou menos, com pilhas. Ele era bem pesado, pesava 10 quilos, mas, assim, era portátil. Claro. Uma Facilitou e modificou uma pessoa tudo, podia né? modificar, e a gravação tinha uma qualidade muito boa. Então, imediatamente, os cinemas autorais da década de 60 adotaram esse gravador. E o cinema documental mais ainda, porque era impossível fazer uma entrevista. Tanto que os filmes, geralmente os filmes antes dessa época, eles têm um narrador. Um narrador e Sim. as imagens e música, tal. Dificilmente você vai ter uma entrevista, somente num estúdio. E aí, com a introdução desse gravador aqui no Brasil, o cinema documentário ele ganhou uma dimensão muito grande e influenciou bastante o cinema novo brasileiro também, né? Então, essa importância de você ouvir a voz dos objetos dos seus documentários, das pessoas que você estava documentando. Até então, né, você não ouvia o que as pessoas estavam falando, só através da voz de um narrador. Então, isso foi uma modificação tremenda no cinema documentário. Mais ainda na época que foi, de 1960 a 1980, foi a ditadura brasileira. Então, imagino qual importante foi trazer a verdade, porque sabemos que todo documentário também tem uma manipulação, dependendo do diretor, mas uma verdade das pessoas que são entrevistadas. Porque existia muito... Também os artistas foram os principais, não sei se opositores, mas as pessoas que estavam aí tentando lutar com a ditadura, Sim. Entendeu? Então, eu acho que deveu ter um papel bastante importante também de um jeito político. Sim, tinham filmes que foram, assim, proibidos, né? Mas teve essa importância de você conseguir ouvir a voz das pessoas. Uhum. Quais são os principais desafios a trabalhar com som em produções audiovisuais, especialmente aqui no contexto brasileiro? Eu acho que a principal dificuldade é existir um pensamento sonoro com relação à sua obra, sabe? De você conseguir explorar os elementos sonoros para que eles te ajudem a contar a história. Porque a maneira como o som é colocado no filme, ele transforma a percepção da imagem. Filme, exato. Então, saber isso e usar isso é valiosíssimo, né? E muitas vezes as pessoas acham que o som são os diálogos. E isso é uma parte. Né? Só um componente mesmo. É um componente, né, da trilha sonora. Então, eu acho que saber usar e manipular isso é o que transforma, diferencia, né, os autores e autoras da contemporaneidade, né? Você vê um Karim Ainus, uma pessoa que sabe usar o som, né? Um Kleber Mendonça, e esses trabalhos se destacam por conta disso, né? Acho que
em uma das suas aulas você falou a diferença de, ou acho que foi outro professor, não sei se foi você, professor, que falou que o som faz a diferença entre um filme bom e um filme excelente. E tem gêneros também que, se não fosse pelo som, não funcionaria, como ser o gênero de terror. Se não tem a parte sonora, a gente nem pega o susto, nem se transforma, nem consegue acompanhar o que está acontecendo no filme. É porque teve alguém que já falou que o som é a escuta é o sentido do medo. É. Porque quando você vê, mas você não vê, é que dá medo. Isso é que dá medo, entendeu? É verdade. É a sua mente que... É incrível como somos pode nos transformar, nos pode levar para uma viagem a sentidos, a pensamentos, a lembranças antigas. Acho que um dos exercícios que você fazia é justamente se tem alguns sonidos que nos lembram a coisas passadas. E acho que tudo que é de sentido, não só, também os cheiros também nos transportam. Então, os nossos sentidos, eles são interligados também. Exato. Sabe? Então, se eu ouço alguma coisa, eu posso lembrar de um cheiro ou de uma imagem. Né? E isso ajuda a manipular os sentimentos. Exato. E quando a gente quer projetar, contar uma história no audiovisual, a gente que faz, mexe com os sentimentos. Então, e o som, ele é ótimo para fazer exato. isso, se você conseguir, souber usar. Se a gente está assistindo um drama e começa com músicas de comédia, a gente não vai conseguir chorar nem porque seja a morte sei lá, de uma criança de 5 anos. Se fosse algo de música de comédia, não dá para sentir o que vai sentir se está bem colocado o som corretamente. Professora, você tem uma perspectiva única sobre a relação entre som e imagem. Como você vê essa interação evoluindo ao longo do tempo, especialmente no contexto da evolução do cinema, da televisão e dos streamings? Olha, Marco, acho que tem um pouco a ver com o desenvolvimento da tecnologia também, né? Porque antes, o cinema ele era mono. O que é isso? É uma caixa atrás da tela. Todos os sons tinham que sair por essa caixa. Então, esses sons eles tinham que disputar esse protagonismo. Né? Quando você começa a colocar mais canais, né? Você começa a colocar ou estéreo, né? Esquerdo, direito, ou um 5.1, que são canais para trás, ou Atmos, que são canais no teto também, você aumenta as possibilidades de trabalhar com som. Né? Então, eu acho que também tem a ver um pouco mais com a tecnologia, e com também a tecnologia de edição, de quantos sons você pode colocar juntos, quantas camadas você pode criar, né, para criar aquela sonoridade. Hoje em dia, os programas de edição de som, são infinitas pistas. Então, você pode pôr 500 pistas só para criar uma sonoridade, sabe? Então, acho que isso, de alguma maneira, também... evoluiu, e eu acho que também a escuta das plateias de alguma maneira evoluiu também, como eles querem escutar, o que essas pessoas nós escutamos, né, hoje em dia, o que nos toca, né, e isso foi ampliando de alguma maneira, né, então acho que isso contribuiu também para essa nossa cultura auditiva ser um pouco mais rica. E isso também faz que o nosso público seja mais exigente. Sim. Acho que é um dos desafios que teve o som aqui no Brasil, era justamente ir em contra da percepção de que o som do filme brasileiro era ruim. Mas era justamente porque no começo não se tinha os recursos para poder ter uma qualidade de som. Sim, as salas eram ruins. A projeção, os sons das salas eram ruins. Começava por aí. E os filmes estrangeiros tinham legenda. É verdade. Então, assim, a gente já saía perdendo logo de cara, né? Mas hoje em dia eu posso dizer para você assim, que a qualidade de reprodução sonora das salas de cinema melhorou muito. Na casa das pessoas também melhorou muito.
sabe? Já desde que tinha o home theater, né? Já então, melhorou, agora está muito melhor. Então, assim, acho que esse treino, essa prática da escuta do público aliada à tecnologia, hoje em dia a gente pode dizer que a gente usa os mesmos equipamentos em Hollywood ou aqui no Brasil. A gente tem acesso a tudo e usamos. Então, assim, não é questão de ter um equipamento pior ou não, as nossas salas. Então, a gente dá para perceber que os nossos filmes têm uma qualidade de som tão bom quanto também. Veja aí o filme do Walter Salles passando no mundo inteiro, né, e dando público, assim como está dando até agora, né? Ou Ainda Estou Aqui. Eu vou assistir ele com urgência. Hoje mesmo já fui lá e comprei um ingresso que eu estou muito ansioso de ver. Ele está concorrendo a algumas categorias no Oscar, acho que 3 ou 4, né? Ou vai entrar a concorrer? Eu não sei, concorre como filme estrangeiro, né? Sim. Melhor filme estrangeiro. Agora, eu não sei se concorre em outras categorias também. Ah, Deus quiser, eu tô torcendo muito e eu quero muito assistir. Inclusive, falamos que semana que vem vamos discutir em aula, então eu não quero levar spoiler. Na mesma hora, fui lá e comprei o ingresso para poder ir lá assistir. Vamos entrar em algo mais polêmico. Você acredita que o som tem o mesmo nível de importância que a imagem em produção audiovisual? E de que maneira o som pode potencializar ou até mesmo transformar a narrativa de um filme ou série? Falo que é essa polêmico porque sempre tem essa coisa de imagem com som, né? Então, tem um teórico francês chamado Michel Chion. E ele diz que existe um contrato audiovisual. A imagem depende do som e o som depende da imagem. Então, assim, eu poderia dizer, não, o som é muito mais importante que a imagem. Eu acho que vai dar mão e acho que é o que você assim, nos ensina. Mas é uma interdependência, sim, né? Porque não tem como dizer que um é mais importante que o outro. Tanto assim que o som ele consegue que você consegue fazer com que você preste atenção em determinado elemento na imagem. Sim. Através do som. Eu quero que as pessoas percebam que a porta está sendo aberta, mas eu não fiz um plano fechado, um plano detalhe da porta sendo aberta. Mas se eu tenho um plano mais aberto e eu ponho o som da porta, a gente já vai direto para o objeto. Sua atenção vai exato. lá. Então, assim, e a leitura da imagem é feita através do som. Se você põe uma música alegre, ou uma música triste, ou uma música de suspense, com certeza isso vai te levar a interpretar de maneira diferente a imagem de uma outra maneira, né? Então, com certeza. Eu acho que é algo gostoso do cinema, que desde o começo na faculdade nos falam, é que o cinema é um trabalho grupal. Então, todas as áreas estão interligadas, todas as áreas são importantes. De nada ser uma boa imagem se a arte não é bom. Exato. Né? Então, o que você vai fotografar se a arte não arte produziu pobre, não tem nada? Você fala, né? Um filme de época. Se a arte não faz a parte dele, a gente não vai estar transportado nessa época. Não, aí a imagem, a fotografia vai fotografar o quê? Exato. Se não tem os elementos. Se não temos ali. produção, não temos grana. Exato. Se fizemos tudo maravilhoso, mas a montagem destrui a narrativa, acabou. E aí, se o som estiver ruim, piorou. Se nosso roteiro está ruim, não temos nada desde o começo. Então, o cinema é um trabalho em equipe. A gente dependemos todos de todos. O filme é nosso, não é só de uma área. Isso é o desafio, eu acho, sabe? Muito. Trabalhar com pessoas é muito difícil. Porque pessoas humanas, nós. Esse eu acho que é o desafio. É conseguir trabalhar junto. E respeitar a outra pessoa, a outra área te respeitar. Trabalhar em equilíbrio. Isso aqui é o desafio. É uma pequena sociedade, né? Que a gente precisa dessa utopia para conseguir que esse filme seja o melhor de todos nós, né? Porque é um aporte de várias pessoas que faz um conjunto. Sim. Professora, quando você começou a lecionar, o que te motivou a compartilhar seus conhecimentos com os outros? E como descobriu sua paixão por ensinar a novas gerações?
Eu não Porque sabia você que eu ia começou ser em professora. Tô te dizendo que assim, esses caminhos eu não sei Eu não quem, planejei assim, nada. Não. Eu fiz o meu mestrado. Eu gosto da sua sinceridade, professora, porque às vezes as pessoas falam, não, eu nasci assistindo Eu filmes não e não sou sei o essa quê. pessoa. Eu nasci brincando, subindo em árvore, vivendo a vida, e disso talvez eu tenha tirado as minhas experiências, os Sim. meus trabalhos. Mas assim, é, eu fui fazer o mestrado porque eu já estava trabalhando, aliás, fui fazer tardiamente, porque eu já tinha trabalhado 20 anos com som. Então, eu tinha 40 anos, 40 alguma coisa, quando eu resolvi fazer o mestrado. Eu falei, olha, acho que eu estou precisando. Eu fiz bastante tempo, eu falei, pô, eu adoro fazer isso aqui, abrir um mundo para mim. Um mundo que eu amo. E eu agora acho que eu vou estudar sobre isso. Então, assim, para mim, eu acho que eu aprendi mais no meu mestrado do que na minha graduação. Porque a gente é tão jovem, É, né? Agora você está tendo uma experiência diferente, diferente. exato. Eu imagino que você aproveita muito mais do que às vezes as pessoas muito jovens. Então, assim, às vezes eu falo, gente, eu não sei, a minha experiência foi, eu fiz a graduação, claro, aprendi um monte de coisa, mas eu vi que quando eu voltei para o meu mestrado, aí sim eu fui estudar som, sabe? Então, aí quando eu fui por isso, então fui uma das primeiras orientandas do meu orientador, fui a primeira orientanda de som, com um orientador de som. Então, assim, uma coisa que não, se eu quisesse fazer antes, talvez não tivesse um orientador que era dessa área de som. Então, isso foi muito legal. E aí eu acabei o meu mestrado e falei, tá, legal, assim, quando eu, sei lá, tiver, sei lá quantos mil anos, eu vou dar aula. E aí as pessoas me chamaram, me procuraram da FAP, eu falei, olha, a gente não existe nenhuma pessoa de som com mestrado. E agora o MEC exige que os Que tem, professores tenham uma pós-graduação, um mestrado. E eu terminei o meu mestrado em 2008, eles me convidaram em 2010. Eu falei, olha, eu não sei, eu nunca fiz isso. Assim, imaginava um dia, mas não agora. Eu não sei se eu quero, se eu vou, se vai dar certo. Eu nunca dei aula, gente. E eles, não, mas você não quer experimentar? Vem experimentar. Eu falei, tá, mas é para começar quando? Assim, eles, assim, eles já estão tendo aula faz uma semana sem professor. Se você puder começar amanhã. Deus, sem preparar a aula. Aí eu, então, não sei, vamos. E aí eu falei, tá, vamos lá, vamos experimentar, vamos ver tal. E a primeira turma, quem foi minha aluna, foi a Mariana Setúbal, que é a professora agora de documentário, né? Ainda não foi nossa professora, Não mas acho que foi. vai ser. E aí, eu fui dar aula do quê? Semestre. Eu falei, gente, o que eu vou dar aula? Eu não sei. O que eu faço com esses alunos? Eu não sei. E aí, assim, eu dei uma aula sobre o meu mestrado. Eu falei, acabei de sair do mestrado, vou falar sobre isso, Professora, né? você faz Setúbal? Qual é o nome da aluna? Mariana. É minha professora de História de Cinema brasileiro. Ah, então, essa é a minha primeira aluna da minha primeira turma. Excelente, professora. Coitada. Coitada. Porque foi a primeira turma. Um experimento. E aí eu percebi que eu gostava também, assim, porque eu adoro esse tema. Eu tinha estudado no meu mestrado, então eu comecei continuei, né, e foi, enfim, gostando de fazer isso também, de dar aula, Tem que ter também uma sabe? vocação, né, professora, para conseguir lidar com mais pessoas, com pessoas jovens, com pensamentos novos. E também, quando você é professor, eu acho que você... Como se chama esse esporte que você entrega? Passo o bastão. Exato, um passo bastão, você está entregando. Mas sabe o que é interessante? Porque, assim, não existia até então um livro que falasse daquilo, da captação de som, não existia. Então, assim... acho que foi importante também para mim dar aula, porque é uma maneira que você tem de organizar a sua experiência. Então, dando as aulas também, eu comecei a
a sistematizar a minha experiência de mais de 20 anos, depois foi mais, né, uns quase 30 anos, 20 anos de trabalho nisso, eu fui sistematizando esse conhecimento e consegui ir passando. Você é meu aluno, não sei se eu consigo ou não passar maravilhoso, coisas, algo que eu falei, não porque você está aqui, acho que meus companheiros também. Algo que é incrível de você é que você sempre está aí, disposta a acompanhar nossos projetos. Sim. Entendeu? Então você sempre está, aunque seja o primeiro corte, já traiam para mim. Você desde o começo está nos ajudando. Vocês vão gravar aqui, cuidado com aqui, vejam aqui as entradas de som, bem cá. Então, você nos acompanhou, em verdade, desde aprender a ligar as coisas até fazer nosso projeto. E isso é algo bastante gostoso, porque, em verdade, a gente está aprendendo de você, né? E é uma área que a mim, como fotógrafo, também eu sou um pouquinho com medo, mas já falei que vou... Fazer uma vez só, eu acho que é bom até para fotografia. Eu falei para minha companheira que fez direção de som, sentar com ela e... A Júlia, ela foi bem, né? Ela foi bem, ela me ajudar a aprender a mexer com eles, porque na aula não dá sozinho para aprender, né? Somos bastante mexendo, então a gente precisa... Professor, ao longo da sua trajetória, você notou alguma evolução nos interesses dos estudantes pela área de som? Olha, em cada turma, assim, um ou dois começa... Então, eu acho que, assim, sempre tem um ou dois que são aqueles que resolvem fazer som. Isso, para mim, já é maravilhoso, assim, já é ótimo. Que essa pessoa... se encantou, sabe? Por isso. E eu vi que a nossa aula foram maiormente duas mulheres. Foi a Sofia e a Ju. E isso já é algo bastante gostoso, que acho que deve ser também motivador para você ver que as 2, 3 pessoas que ficaram interessadas até agora em aula foram 2 meninas. Acho muito né? legal, porque eu acho que também isso, eu ser a professora, mostra alguma coisa de que é possível uma mulher trabalhar com tecnologia. Imagina, eu falo, gente, eu não sou uma engenheira eletrônica. Não, mas a gente aprende a mexer. E hoje em dia, tecnologia, tudo é tecnologia. Tudo você tem que... Ninguém está permeabilizado a usar algum tipo de tecnologia. Exatamente. Então, pelo contrário, você não é um bom profissional se não sabe mexer com tecnologia. Então, assim, a gente não tem que ter medo, porque a gente aprende. E a gente vai aprender a vida inteira. Eu aprendi muito, continuo aprendendo, porque as coisas estão se transformando. Então, constantemente. Então, a gente sempre agora aprende. Que tem inteligência artificial entrando, ainda que a gente tem que estar mais de olho para poder se atualizar. Não ficar com medo do que possa ou não acontecer com a inteligência artificial. Tanto que a gente já usa vidas. inteligência artificial faz tempo. Né? Só que agora deu realmente uma assustada. Mas a gente já usa muita coisa, muitas ferramentas que são... Né, inclusive o Premiere, ele usa, acho que quando você está gravando, você já passa e ele já transcreve tudo o que está passando no áudio, que ajuda muito na parte da edição, isso, e também para jornalismo. Porque se alguém já está entrevistando, já passa para alguém e já está descarregando o texto. Não, isso não é um problema para gente, isso é bom. Exato. Sabe quanto tempo alguém teria que ouvir, ficar escrevendo? Não, né? Exato. Que conselho você daria para as mulheres que querem ingressar no audiovisual, especialmente do que diz respeito às áreas técnicas? Eu falaria 2 palavras. Só vai. Gostei, se divertam, curtam, vai. Só vai, Seja muito sem bom. noção, como fala a professora. Eu falaria bom. mais, não presta atenção e faça o que o coração mandar. Vai, se joga, é muito bom. O som é maravilhoso, te abre muitas áreas da percepção, da criação. É incrível, é uma área muito gratificante, assim. Eu gosto muito. Eu acho que deve ser... Eu preciso experimentar, mas a ilha da edição deve ser gostoso. Porque é um leque infinito de possibilidades. A de edição de som? Sim. É maravilhoso, é maravilhoso. É uma outra etapa, assim. Tem várias etapas, que é interessante do som.
Porque você pode trabalhar com som no roteiro, nos conceitos. Isso é incrível pensar. Pensar nisso antes, depois você, na captação, tudo que acontece, tudo que você faz, depois na edição, sabe? Na mixagem. O som ele acompanha a realização completa do filme, da obra audiovisual. Então é muito interessante. Assim. A sua atuação em grupos de pesquisa como trabalhadoras de som no audiovisual brasileiro contemporâneo é uma contribuição fundamental para a representatividade feminina no audiovisual. Como você vê a importância de grupos de apoio e rede feminista para fomentar esse processo? Olha, eu vou te dizer que acho que foi em 2018, porque depois eu fiz meu doutorado também lá na ECA, e eu me aproximei mais das artes, porque eu analiso o som das vozes em obras audiovisuais da arte contemporânea brasileira, principalmente videoarte. E eu fui estudar numa outra escola do lado da ECA, que é da própria ECA, um outro curso, que é um curso de música. Porque lá tinham disciplinas relacionadas à arte sonora, e aí eu acabei conhecendo um grupo chamado Sonora, Músicas e Feminismos. E elas me convidaram para um tipo de uma entrevista, para me conhecerem. Elas faziam uma série que elas faziam chamado Vozes, em que elas chamavam artistas mulheres. Que legal. Para falar dos seus trabalhos, para melhorar a visibilidade dos trabalhos das mulheres. E eu nunca tinha me ligado a nenhum grupo feminista. Eu não era uma coisa que eu achava importante na época, sabe? E quando eu me aproximei desse grupo, é que eu fui conhecer, assim, o movimento feminista. E foi uma coisa muito importante para mim naquela época. E foi quando eu me toquei de como muitos dos meus trabalhos também estavam... como eu era invisibilizada também. Como as mulheres em geral são. Então isso me deu um clique, assim, né? Tanto que depois a gente fez esse capítulo desse livro, eu e a Marina, na área do som, né? Entrevistando várias mulheres. E depois a gente criou uma rede. E a rede de apoio é super importante, porque principalmente assim, nesse meio que a gente vive, que a gente sabe que é machista, que é opressor. Então, você ter uma rede de apoio, porque muitas das mulheres, às vezes das meninas, se sentem inseguras de perguntar uma coisa, porque se eu estou no meio... achar que vão ser menos capazes por ser mulheres. Você não pode perguntar, você não pode ter uma dúvida, porque vão olhar e vai falar... mulher. Não sabe nada, está aqui querendo... Né? Então, uma rede de apoio, você tem maior liberdade para falar, gente, está acontecendo isso, aquilo. Calma, faz isso, cuidado. Então, assim, ou mesmo com relação ao assédio. Então, assim, a rede de apoio é essencial. Essencial, você se sentir apoiada para... naquilo que você quer fazer, né? Não sentir que você... porque você se sentir insegura, isso te derruba. Também eu acho que tem muito a ver de que se precisa essa representatividade para essas mulheres, quando chegam a certos cargos importantes, dar oportunidade a outras mulheres. Sim. Se isso se corta, essa cadeia de ajuda também se corta. Aí Luciana formou parte, foi presidenta desse grupo feminino de audiovisual, de líderes mulheres no audiovisual. Sim. Mais mulheres, lideranças no audiovisual brasileiro. A gente é importante ter a Luciana mesmo, foi presidenta do grupo Mais Mulheres no audiovisual, e é importante essa cadeia de ajuda, porque essas mulheres líderes dão possibilidade a outras mulheres de conseguir trabalho e ter maiores possibilidades. Sim. Sim, é uma forma de apoiar, né, para que elas não desistam, né, porque às vezes é isso, acaba desistindo, acha difícil, é muita pressão, é muita humilhação, né, é muito assédio, e aí acaba desistindo. Professora, você vê nas turmas da faculdade que já tem um equilíbrio de gênero nas aulas? Não. Ainda não?
Não, assim, pode ter Minha turma muitas... está quase a metade, metade. Então, mas aí você precisa ver quais funções que essas mulheres estão assumindo nas equipes, entendeu? É isso que precisa ver, porque assim, a classe está cheia de mulheres, mas elas estão dirigindo, Normalmente vai para elas produção, estão... arte. Então, assim, que elas estão ocupando? Quais funções ali na equipe? Isso é importante Faz também, pouco né? tivemos uma palestra que a Luciana estava liderando com a atual presidenta de Mais Mulheres. E A Débora Ivanov. os dados que trouxe ela eram alarmantes e preocupantes. Não é quando a gente às vezes acha que vivemos na sociedade de mimimi, que é o feminismo e a igualdade de gênero, igualdade de representatividade, é uma luta que ainda a gente está enfrentando. Não é algo que a gente vai falar, não, mas já não é assim. É difícil porque assim, porque a maioria que exerce essas funções são homens, né? E quando você começa a falar em políticas afirmativas, que são aquelas que vão tentar dar mais oportunidades para esses outros grupos subrepresentados, eles ficam um pouco assim, porque vai ter que dividir, né? Vai ter que dividir o bolo. Aí já, mas espera aí, né? E outra que às vezes esses próprios grupos de homens não reconhecem o lugar de privilégio. É difícil enxergar assim que você está mexendo na base, na estrutura, né? E isso incomoda. Nossa, muito. Mas enfim, não tem como não tem como mudar, assim, mudar é mudar, né? Então as coisas vão ficar Mudança diferentes. sem luta não tem mudança, Não tem que ter. É. Professora, para finalizar, como você enxerga o futuro do som no audiovisual e quais inovações ou novas abordagens você acredita que podem surgir nesse campo, especialmente com o crescente uso da tecnologia que tínhamos falado e as novas plataformas de distribuição de conteúdo? Olha, se eu tivesse uma bola de cristal aqui, não dá. Eu ia prever um futuro maravilhoso, brilhante para o som. O som, ele já é o futuro. Já é o futuro. É uma Melhor coisa... eu pegava uma panela, fazer uma bruxaria para que aconteça isso. Não só veria se vai acontecer. Eu actuasse, mas tudo. Mas a gente já viu essas transformações todas. Acho que isso só vai amplificar mais, né? Como mudou, né? A maneira de todo mundo escutar, como todo mundo repara mais. Sim. Você vai falar de uma série ou de um filme, você fala, cara, aquele som, né? Aquela sensação que me causou. Você vai assistir Stranger Things, por exemplo. Cara, maravilhoso. Assim, o trabalho de som é incrível, tudo que é feito ali, quer dizer, as pessoas, assim, as plateias também estão sendo tocadas por essas possibilidades do que o som, né? Às vezes, quando a gente vai dar aula ou nos cursos, as pessoas até têm essa capacidade, mas chega lá e fala assim, mas como é que faz isso? Né? Não sei como que faz. Eu sei que eu gosto de escutar aquilo, mas como que faz aquilo? Né? E aí tem toda uma... Acho que é importante destacar que acho que tanto na parte de educar, a gente fala, né, educar o olho para ser fotógrafo, para ser diretor de fotografia, você precisa também educar o ouvido. Sim. E não pensar de que você vai chegar na aula, vai botar os fones e já vai ser um maravilhoso ouvidor. Deve ter ouvidos mais educados, talvez porque tiveram uma experiência musical que já dá uma educação, mas tudo é com prática. Sim. Então, vamos lá, se você se interessa... E a prática, de que ela vem? Do que ela vem quando você vai criar uma coisa? Ela vem de dentro de você. Ah, é verdade. Então, como que você vai? Você tem que escutar, assim, prestar atenção naquilo que você escuta. Porque cada um escuta uma coisa e de um jeito. E isso são as nossas memórias. E é daqui que a gente vai tirar. Né? A fonte da nossa criação é a gente. Então, por isso aquele primeiro exercício que eu dou, que é escutar. Exato, professora. Muito obrigado. Prazer de ter você aqui comigo.
Te agradecer muito também pelo carinho, pela dedicação nas nossas aulas. Eu prometo ir atrás também de aprender mais, porque ainda não sei, lógico, e como direção de fotografia seria meu caminho natural, mas eu acho que qualquer coisa que eu decida fazer como diretor ou produtor, ou que ele escolha em cinema, é preciso conseguir ter a experiência completa. Sim. E conhecer de tudo para saber o que... E mesmo, se eu quero ser diretor de foto, eu tenho que trabalhar com a mão, como a gente aprendeu, com direção de som. Então, eu preciso ter noção desse campo para poder conseguir o melhor trabalho junto. Exatamente, sim. Total. Então, professora, muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos. E ative o sininho para receber nossos próximos episódios. Um beijo.